Vamos lá, meu povo, vamos chegando, vamos chegando. Mais uma live muito importante no dia de hoje. Me fala de que lugar do país você me assiste nesse instante. Hoje a gente vai falar sobre como você elimina crenças que são aprendidas na infância. Vamos lá, muito bom dia! Muito bom dia, cheio de energia, cheio de saúde. E você que vai assistir essa live retransmitida, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Fala pra mim de que lugar do país você me assiste no dia de hoje. Tá frio? Tá calor aí? Como é que tá a temperatura no lugar que você está? Um grande abraço agora para a Terezinha do Piauí. Seja muito bem-vinda, Terezinha. Um grande abraço para o Fernando da cidade de Sorocaba. Seja bem-vindo, Fernando. Um grande abraço para você que está aí no Instagram, você que está no Facebook, você que está no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço para Mineirinho de Taubaté. Um abraço para você também aí, Fabiano de Ponta Grossa, no Paraná. Sejam todos bem-vindos. De que lugar do país você me assiste? Vai compartilhando já a live, trazendo mais gente, vai chamando gente para estar conosco aí. Compartilhe, faça a diferença na vida de alguém. De que lugar do país você me assiste? Um abraço para você aí, Pedrinho de Tijucas do Sul. Um abraço para você aí da cidade de Criciúma, Bernadette. Sejam todos bem-vindos. Coloca para mim de que lugar do país você me assiste hoje. Nós vamos aprender a eliminar crenças que foram aprendidas na infância, crenças que têm uma capacidade incrível para nos maltratar e para direcionar a nossa vida. Um abraço para você aí, Tiago, da cidade de... Que cidade é essa daí? Pederneiras, eu acho que é isso. De que lugar do país você me assiste? Coloque para mim. Tá chegando bem o som da minha voz aí? Bastante saúde, energia, vitalidade, força, um novo dia que se inicia, uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de ter saúde, esperança e alegria. Muito bem, sejam todos bem-vindos e também bem-vindas nesse dia. Hoje é um dia muito importante, um dia muito especial, onde a gente junto vai fazer uma viagem e nós vamos trabalhar um assunto muito importante hoje aqui. Como que você identifica e como que você elimina crenças que foram aprendidas na infância. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e dos seus traumas e bloqueios emocionais. E eu entendi que eu tenho uma missão de vida e é ajudar uma vida, transformar uma vida de cada vez, assim como eu tenho transformado a minha vida a cada dia. E quando você entende o segredo que está através da sua mente, o poder que existe na tua mente, você pode transformar a sua história, mesmo que a sua história seja uma história de fracasso, de ruína, de tristeza, de desgraça e assim por diante. Então, um grande abraço para você que está entrando agora. Os meus amigos que já estão aqui, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas de vários lugares aí do país. O que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo que foi desenvolvido na tua infância, num determinado período de tempo, porque a gente sabe que antes até da gente nascer a gente já leva a paulada, né? Porque a gente recebe toda uma carga de influência que vem da nossa mãe, que está baseado naquilo que ela está vivendo, naquilo que está acontecendo à sua volta. Mas aí a gente nasce, e quando a gente nasce, a gente se dá de cara com um mundo que é um mundo mau, dá de cara com um mundo que é um mundo complicado, dá de cara com um mundo que ele tem uma capacidade incrível de programar a nossa vida, programar a nossa mente. E é incrível isso, gente, e remover crenças limitantes de sua mente subconsciente, porque eu já falei para você aqui, nós já entendemos que você tem toda essa parte racional, que é a parte em que você entende o que está acontecendo à sua volta, nesse mundo à sua volta. Mas tem o teu subconsciente, e que eu mostrei aqui para você, 95% do nosso subconsciente é como se fosse aquele iceberg, né? A geleira, ou seja, está no subconsciente. Então 5% razão, 95% subconsciente. E no nosso subconsciente é que são armazenadas as nossas memórias, no nosso subconsciente que são armazenadas as coisas negativas, as nossas
lembranças do passado e toda e qualquer carga de programação que foram feitas pelos pais, pelos avós, pelos colegas de escola, pelos professores, pelas pessoas más, por relacionamentos mal sucedidos. E tudo isso foi ficando aí dentro, de traumas, bloqueios, coisas ruins que aconteceram ao longo da tua vida, foram sendo colocados dentro do seu subconsciente. E de tempos em tempos, esse subconsciente, ele traz lembranças que te maltratam, que te machucam. Ele traz coisas, desenterra coisas para maltratar você. Só que quando ele faz isso, não significa que ao fazer isso é porque o teu subconsciente é mau. Ele não é mau, ele é um bebezinho. E ele aceita tudo aquilo que a mente racional, ou as coisas que estão acontecendo, ou que as pessoas fazem e lançam sobre você. Ele vai pegando tudo isso. É um terreno fértil. E toda e qualquer semente que cai aqui dentro, ela floresce. E com o passar dos tempos, você acaba transformando pensamentos, ou melhor, sentimentos que vieram relacionados a coisas que aconteceram, e você começa a transformar em crenças. Você começa a transformar em algo que você acredita e começa a evidenciar e trazer para a tua vida como verdade. E essas pseudo-verdades, elas começam a achar abrigo na tua vida e são elas que vão te maltratar e são elas que vão direcionar a tua vida. Direcionar a tua vida para o fracasso, direcionar a tua vida para os vícios, direcionar a tua vida para ser mal sucedida, direcionar a sua vida para ser bem sucedida, depende do tipo de crença que você tem. Só que infelizmente grande parte das crenças que nós temos, que foram herdadas, são crenças ruins, são crenças negativas, são crenças que vão ter um impacto tremendo na vida de uma pessoa para destruição. E é por isso que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que estão doentes, por exemplo, com ansiedade. 18.600.000 pessoas diagnosticadas com ansiedade no Brasil. Fora as pessoas que não têm nem ideia o que é ansiedade. Fora as pessoas que nem têm noção do que está acontecendo dentro delas. Por que elas são tão infelizes? Por que elas sofrem tanto? Por que existe tanta pressão na mente, nos pensamentos dessas pessoas? E quando você entende isso e você começa a remover crenças que são crenças limitantes da tua mente subconsciente e substituí-las por outras crenças que são crenças fortalecedoras, e nós vamos aprender aqui, é talvez a coisa mais importante e mais poderosa que você poderia fazer na sua vida para melhorar a sua vida. As suas crenças limitantes, para você ter uma ideia, elas estão destruindo o seu sucesso, estão destruindo a sua vida, estão destruindo a sua saúde, tirando a sua paz completamente e fazendo com que você se torne o que você é hoje, baseado em cima dessas crenças. E que você não é a realidade daquilo que o Criador fez para você ser, aquilo que você nasceu para ser nessa terra. E você acaba praticamente sendo uma outra pessoa e um outro ser. Quando nós nascemos como uma folha em branco, uma folha totalmente em branco assim, ó. Só que o que acontece? Essa folha ela começa a ser programada. Com o passar dos dias, da tua história, daquilo que está acontecendo com você, essa folha ela começa a receber sulcos, ela começa a receber marcas. As pessoas nos maltratam, as pessoas nos machucam, as pessoas fazem coisas ruins contra a gente e que vão provocando dentro de você memórias. E aí quando você olha para uma situação como essa, de todos os maltratos, os abusos, as coisas ruins que as pessoas fizeram, os nossos pais, os nossos avós, colegas, professores, pessoas que fizeram bullying com coisas, com a tua cor, ou fizeram bullying por causa de algum defeito físico que você tinha, ou por causa do teu nome, provocaram marcas na sua vida e acabaram deixando você exatamente assim. E quando deixam você exatamente assim, todo marcado, agora, que tipo de ser humano ou que tipo de pessoa vai ser você desse jeito? Começa a entender isso? Aquilo que saiu da mão do Criador, que saiu do ventre materno, puro, branquinho, perfeito, já começou lá no ventre ainda a receber influência, mas a influência maior foi após o nascimento. E aí você está desse jeito, todo ferido e todo machucado. Agora, quando você olha para a história da tua vida, como que você vai conseguir dar a volta por cima? Existem falhas, existem muitos problemas de marcas que foram construídos e você está todo destruído, toda destruída. Então a coisa mais importante na tua vida é identificar esses tipos de crenças que te limitaram para a vida financeira, crenças que te limitaram para os relacionamentos, crenças que te limitaram para você ser uma pessoa que tinha uma autoestima e agora você tem baixa autoestima, crenças que acabaram destruindo você e jogando você para baixo.
crenças que influenciaram no teu sucesso, crenças que estão influenciando a sua vida, crenças que amarram, crenças que fixam você no chão e não te deixam decolar e você conseguir o melhor que você poderia conseguir, e crenças que acabam destruindo a sua saúde. Mas à medida que nós aprendemos e nós crescemos e interagimos com o meio que está à nossa volta, nós acabamos desenvolvendo pensamentos e interpretações que assumimos como verdade absoluta. Ou seja, era uma folhinha branca, conforme foi crescendo, as interpretações da vida, as coisas da vida acabaram vindo para nós como se fossem verdades, principalmente as coisas negativas. E isso influenciou as nossas habilidades, as nossas emoções e também as nossas competências. E eu queria fazer você pensar agora um pouquinho, e olha, eu não gosto nem de falar o que eu vou falar agora, mas a gente vai pensar um pouquinho para você ver o poder que tem esse tipo de crença. Elas são negativas, então pode ser até que você se identifique. Crenças do tipo assim, eu sou um perdedor, eu sou um derrotado, eu nasci para sofrer, todas as pessoas me odeiam. Olha que força que tem isso, percebe? Eu nunca vou conseguir isso. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente, nada dá certo para mim, não tenho tempo para nada, não sou bom o suficiente, não consigo aprender, sou burro, sou um retardado, sou idiota. Percebe o poder que tem essas palavras? Nunca vou alcançar os objetivos, eu já falei, eu não mereço coisas boas, Deus ama todos menos a mim, eu nasci para ser não amado. Você percebe que palavras negativas e que força negativa que tem isso? Não sei se você está conseguindo entender a influência negativa que tem isso. E uma vida inteira, às vezes, você ouve as pessoas falando e você também muitas vezes falou. E eu poderia dar uma lista gigantesca, mas para mim é algo muito negativo só de falar delas. E você já se viu em algum momento tendo esse tipo de pensamento? Ou esse tipo de pensamento parecido brotou na tua mente? Alguém já aconteceu isso com você? Algum tipo de pensamento ou outro parecido com esse? Ou talvez, se você quiser colocar aí, pode escrever que tipo de crença você teve ou tem ainda. Você já se perguntou por que você possui esse tipo de crença? E nós aprendemos a acreditar essas coisas ruins de nós mesmos com o passar dos tempos. E baseado em coisas ruins que acabaram acontecendo conosco. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar aí sua mãe solteira e você de repente foi filho de mãe solteira e os anos foram passando e de repente essa mãe solteira sua, ela tinha que trabalhar, ela tinha que desenvolver as coisas, ela tinha que ganhar dinheiro para casa, afinal de contas ela era pai e ela era mãe, e aí ela colocou você numa creche, ou ela colocou você com uma babá. E você começou a desenvolver uma crença na sua vida, que foi a crença que eu não sou amável. Ninguém me ama, minha mãe não me ama, eu estou jogado com uma babá, ou jogado na casa dos parentes, e de repente você acabou sofrendo muito, e você desenvolveu uma crença que você não era amado. Igual eu falei para você em outras lives, que eu desenvolvi uma crença que brotou em mim, fruto daquilo que meu pai falava. Ele dizia para mim assim, uma brincadeira, que aparentemente era inocente, mas como criança acredita em tudo, ele dizia, você não nasceu, você foi encontrado em um tambor de óleo enferrujado, num ferro velho. Isso me gerou uma crença de desamor, uma falta de amor próprio, uma baixa autoestima, uma fobia social, que me prejudicou grandemente no início da minha adolescência, que quase chegou na juventude, ao ponto que eu comecei a virar chave, senão eu estava encrencado. E de repente você que está me ouvindo é uma pessoa que você foi agredida sexualmente, você foi abusada sexualmente, você criou uma crença de que você não presta, de que você é vergonhosa, de que você não tem valor, e essa crença desenvolveu em você porque alguém provocou esse tipo de sentimento que te levou a esse tipo de crença. E essas experiências que acontecem, eu poderia citar muitas aqui, mas o nosso tempo não permite, elas acabam provocando marcas terríveis na nossa vida, como eu mencionei aqui no início, e uma marca duradoura que vai mexer completamente com o teu psique, vai mexer completamente com a sua mente e vai colocar você num estado complicadíssimo. A boa notícia, meu amigo e também minha amiga, é que entretanto, apesar de toda essa situação que ocorreu com você, existe possibilidade de identificar essas crenças e confrontá-las. E eu te pergunto nessa manhã de terça-feira, né?
que essa live está sendo gravada aqui, se eu te dissesse que você pode eliminar todas as suas crenças limitantes de uma maneira eficaz, de uma maneira natural, a grande pergunta, qual seria a sua escolha? Você gostaria de saber sim ou não? Coloca para mim aí. Gostaria de saber como que você pode eliminar as suas crenças? Essas crenças paralisantes, essas crenças que te escravizam, essas crenças que te maltratam, essas crenças que te jogam para baixo, gostaria de saber como que você faz para você se livrar delas, sim ou não? E aí eu continuo a live, se você colocar aí para mim, se você quer saber sim ou não, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Olha aí, ó, bastante gente colocando sim, né, Cidinha? Sim, eu também gostaria de saber. E eu sofri muito, até o dia em que eu aprendi isso mudou a minha história. E nós vamos em frente aqui, porque nós vamos entender isso. Aprendemos através do nosso sistema de crenças, ou com o nosso sistema de crença, desde que a gente é muito pequenino, desde que a gente ainda é criança. E aí a gente segue a vida, passamos pela vida criando experiências para corresponder às nossas crenças. Ou seja, só para você entender, você era uma criança, um bebezinho, você era muito pequena e você começou a trazer esse tipo de coisa. Eu lembro um tempo atrás que eu assisti um vídeo de um bebê dentro de uma maternidade, não era maternidade, acho que era um hospital, era uma UTI, essa criança estava dentro de um tipo de berço, mais fechado ali e tal, e aí alguém foi lá, fez alguma coisa e fechou a tampa de volta e tinha 2 trancas e deixou uma tranca aberta, não sei se você viu isso. E essa tranca que fechou não ficou bem fechada. E a criança acho que se mexeu, abriu a porta, a criança rolou e caiu. E o que eu quero dizer com isso? Lógico que deu um problema para a moça lá e uma série de coisas. Mas essa criança que caiu do berço, e ela se machucou, essa criança, ela criou um bloqueio e um trauma emocional que, se não tratada pelos pais, ela ia ter um problema seríssimo no futuro de uma crença de que ela não é protegida. E ela ia também herdar um medo, uma fobia e medo de altura incrível que ela ia trazer para a vida dela. Mas você vai dizer assim, como é possível? Isso aconteceu quando ela era um bebezinho, exatamente. Mas essas conexões ou sinapses neurais que acontecem, mesmo na idade muito pequena, ou seja, ela ainda bebezinha, provocou um sulco na mente dela, porque algo aconteceu diferente com aquela garota. E se não tratada, porque dificilmente os pais iam parar para pensar que ela poderia ter esse tipo de coisa, ela ia ter vários problemas. E quando acontece, a gente vem trazendo para a vida as nossas experiências, as coisas que acontecem conosco, e a gente começa a produzir ou criar ou corresponder às nossas crenças. Você começa a produzir coisas que acabem se equiparando às suas crenças, que acabem sendo semelhantes com as suas crenças. Então, por exemplo, se eu tenho um tipo de crença em que eu acredito que eu não sou bom o suficiente, eu acabo me permitindo a mediocridade, ou seja, eu vou até um certo ponto, eu nunca vou assumir o meu papel de que eu posso fazer melhor, eu não sou bom o suficiente. Eu sou um derrotado, eu só faço coisas derrotadas. Então eu me contento com aquilo que é medíocre. Eu me contento com aquilo que é algo infeliz, algo que não tem valor nenhum. Se eu sou uma pessoa que acredito que todo mundo me odeia, porque lá no passado alguém falou assim, gritou comigo e disse, eu odeio você, eu odeio você. E aquilo provocou um trauma tão grande em você, e você começou a produzir uma crença de que todo mundo te odeia, você não está nem aí, ou seja, você vai ser uma pessoa revoltada, você vai ser uma pessoa amarga, você vai ser uma pessoa que mais ou menos assim, eu não estou nem aí, você vai fazer coisas que você não está nem um pouco preocupado, e aí você fere pessoas que amam você, porque você acredita que ninguém te ama, porque você acredita que todo mundo te odeia, porque uma pessoa num determinado momento te odiou, ou num determinado momento falou só da boca para fora, ou demonstrou que não amava você, e você cresceu com aquilo, você entendeu que você não era amada e que todo mundo te odeia, então você começa a provocar situações exatamente que acabem atrapalhando a tua vida. E a boa notícia é que você pode mudar esse tipo de coisa. Agora olhe para trás por um instante e analise a tua vida. Pare por um instante e pense agora como que está a tua vida até agora. Quais são as coisas que você tem experimentado? Quais são as coisas que você tem passado? Quais são os tipos de crenças que têm maltratado a tua vida? Você tem sofrido com isso? E se você se identificou, talvez você tenha até outras aqui.
Agora, como que as crenças elas podem bloquear você? Olha que incrível isso. Doenças ou desafios emocionais geralmente surgem depois que nós vivemos uma maneira que não é verdadeira daquilo que nós somos. Olha, doenças emocionais vão surgir por você viver um tipo de vida que você não é aquilo que você foi projetado para ser. Pelo menos quando você nasceu a folhinha branca. Mas aí esses bloqueios começaram a vir através de conexões, através de circunstâncias, através de pessoas e através de coisas que você começou a colocar na tua vida como verdade. E muitas vezes eu e você estamos vivendo exatamente da maneira que a crença te programou, da maneira que ela surgiu na tua vida. Porque existem muitas crenças limitantes que elas dirigem o nosso trem, ou seja, elas dirigem a minha vida, elas dirigem a sua vida, e elas te tornam uma pessoa incapaz ou incapacitada. E eu queria que você entendesse algo muito importante hoje. Crenças não são fatos. As crenças são baseadas unicamente em nossa projeção do passado. Ou seja, você projetou o seu passado, algo que aconteceu com você desde a infância, quando você era juvenil, na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida adulta também, você pode produzir crenças. Então, crenças não são fatos, crenças são baseadas unicamente na nossa projeção do passado. Ou seja, as nossas experiências, as coisas ruins que aconteceram conosco, as mensagens de outras pessoas sobre nós, o significado que nós colocamos sobre as experiências que nós tivemos. Ou seja, lembra que eu falei para você aqui já, tudo aquilo que você foca expande? Só que muitas das crenças que vieram para a nossa vida foi no momento em que você era inocente. No momento em que você não tinha como se defender, e elas entraram para a tua vida, porque você ainda era uma criança, você ainda era inocente. E muitas das coisas que aconteceram relacionado à tua vida não tinham a ver, você não é culpado pelo que aconteceu. Pessoas se aproveitaram de você, pessoas usaram você, pessoas maltrataram você, pessoas machucaram você. E como você era inocente, você ainda era uma criança, você não tinha como se defender. E só que isso entrou para a tua vida como um trauma, um bloqueio emocional e criou crença. Crença de que você não tinha valor, crença que você era incapaz, crença que você não valia nada, crença que você era suja. E o pior ainda, se uma criança ela é abusada sexualmente, dependendo do tipo de abuso, eu lembro de um que eu tratei um tempo atrás, em que o camarada tirava a filha da escola, levava para casa, imagine, uma criança abusava sexualmente dessa menina, que era a filha dele, levava de volta para a escola, ou às vezes não levava para a escola e dizia, se você falar para tua mãe, eu vou desmentir isso, eu vou dizer que você é suja, que você é uma vagabunda. E começou a provocar uma crença na cabeça dessa garota. E ele ainda piorava a situação, ele dizia, eu vou matar os teus irmãos. Ou seja, a menina se calava pela situação que estava acontecendo com ela, de medo de que ele falasse para a mãe outras coisas ou que matasse os próprios irmãos. E isso ela cresceu de um jeito terrível, para você ter uma ideia, em que ela criou uma crença de que ela era suja, ela criou uma crença de que ela não tinha valor, ela criou uma crença de que ela era a culpada. E isso ela levou para a vida, porque ela quis escapar daquele tipo de relacionamento que tinha com aquele pai, e ela casou muito cedo. Ela casou, eu acredito, com 13, 14 anos, ela se envolveu com um rapaz. E eu estava em uma semana de palestras, e nessa uma semana de palestras ela só me observava. E aí no final dessa semana, praticamente acho que numa quinta-feira, ela começou a confiar, porque ela tinha um monte de problema, ela tinha bloqueio com pessoa do sexo oposto. E ela conseguiu chegar perto de mim, e ela chegou para mim, para você ter uma ideia, e ela disse assim, eu não amo Deus. E o que tinha a ver? E ela disse, eu não amo Deus. E aí eu entendi que ela tinha um bloqueio, eu entendi que ela tinha uma crença, mas ela falou assim, mas eu amo Jesus. E aí me fortaleceu mais a ideia ainda que ela tinha uma crença, ela tinha um bloqueio emocional que tinha a ver com o passado. E aí eu perguntei para ela, daí eu entendi, porque ela dizia assim, eu amo Jesus porque Jesus é conhecido como Salvador, Jesus é conhecido como irmão, não é assim? É o irmão mais velho. Ela amava o irmão, mas ela não amava Deus. E a figura de Deus que ele ocupa, qual é a figura que Deus tem? Pai. Então o problema dela não era com Deus, o problema dela era com o pai terreno, ou seja, o pai dela de sangue, que havia feito o que fez nela. E aí
ela casou-se com esse marido, ela disse, eu odeio meu marido, ou seja, ela usou como fuga para escapar do pai. E lógico que eu fui trabalhar com essa mulher e eu comecei a curar os seus bloqueios emocionais e a eliminar as suas crenças limitantes e comecei a tirar e colocar crenças fortalecedoras. E foi tão rápido o processo, quinta, sexta, no sábado ela estava transformada. É tão forte que foi isso, que ela chegou, era um sábado à tarde, eu estava saindo daquela cidade para ir embora, e ela chegou, a dona da casa que eu estava hospedado lá, ela me chamou e disse, ela quer falar com você. E eu fui, olá, tudo bem? Fui cumprimentar ela e ela começou a conversar comigo, e ela disse que estava muito agradecida, me abraçou, disse que eu era muito especial e que eu tinha sido um anjo na vida dela, mas tinha um homem assim parado na esquina, e ela falou, ele quer falar com você. Eu falei, quem é ele? Ela falou, você já vai saber. E ela entrou. E aquele homem veio falar comigo. E quando ele chegou, a pergunta que ele fez foi a seguinte pergunta. O que você fez, bem sério assim, o que você fez com a minha mulher? E quando você vê uma pergunta dessa, você se assusta. Eu falei, caramba, eu não fiz nada. Ele falou, não, você fez sim. O que você fez com ela? E eu fiquei assustado. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Ele falou, você fez sim. Porque essa mulher, na sexta-feira, me levou café na cama. Eu nunca recebi café na cama. E ela me abraçou e disse que ela me amava. E ela nunca disse para mim que ela me amava. Ou seja, havia desbloqueado. E ela enxergou o valor que esse homem tinha, porque ele era muito bom para ela. Transformou a vida dela. Por anos a gente conversou via telefone, mas como eu acabei me mudando várias vezes, eu mudei de números de telefone e a gente perdeu o contato. Mas você percebe o mal que isso ocasionou na vida dessa criatura? E essa foi um dos momentos bem difíceis que eu vi, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter. Então você precisa entender que uma crença, ela não é um fato, ela é uma projeção do teu passado. É algo que você está projetando do teu passado, que ele tem um poder para mexer com a tua saúde, ele tem um poder para desgraçar a tua vida. Está conseguindo entender isso? E cabe a você começar a identificar o que te fez mal, que ocasionou esse tipo de crença, e eu vou falar melhor sobre isso. E infelizmente, com o passar do tempo, a gente prefere acreditar nisso. A gente acredita nisso como verdade. E cria consciência dentro do teu subconsciente e de tempos em tempos ele te maltrata. E o pior não é só te maltratar, ele te trava. Ele te enfia uma âncora no chão e não deixa você prosseguir. E aí se você criou uma crença, por exemplo, assim, dinheiro é sujo, tudo rico, tudo porque a pessoa que é rica não presta. E você criou essa crença porque teu pai falava isso. E essa crença não deixa você ganhar dinheiro. Essa crença te prejudica para ganhar dinheiro. Ou um outro tipo de crença relacionada a dinheiro, que poderia ser assim, não, você nasceu pobre e vai morrer pobre. Cara, que loucura isso! Mas a gente ouviu isso a vida inteira. Você tem que entender que você nasceu de uma família humilde e você vai continuar humilde, financeiramente falando. E isso gera consciência de você, credibilidade, você acredita nesse troço e traz para a tua vida. E você fica preso, isso aí fica preso dentro do teu cérebro. E a mente, até que você supere as suas crenças limitantes, pode ser que você está pisando em águas profundas, pode ser que você está andando num terreno de areia movediça, cada vez você está afundando mais, porque você está repetindo cada vez mais o mesmo padrão de uma crença que foi estabelecida e foi trazida para a tua vida como verdade. E a nossa mente subconsciente, que é esse canteiro fértil que você tem aqui, que você joga qualquer tipo de semente, boa ou ruim, ele floresce. A nossa mente subconsciente, ela não é crítica e ela não critica. A nossa mente subconsciente, ela não analisa, ela nem raciocina. Ela simplesmente coleta dados e age de acordo com o condicionamento e a programação e as instruções e as mensagens que ela recebeu. Ou seja, as instruções, mensagens, o condicionamento e a programação que foi colocado dentro dela, é assim que ela age. Milhares dessas interpretações e dessas experiências de quando a gente ainda era criança, de quando a gente ainda era jovenzinho, se tornam crenças limitantes e se tornam regras para a nossa vida. E o pior de tudo é que você começa a passar de pai para filho. Os teus filhos começam a ter a mesma herança que você está passando para eles. Porque você repete como um papagaio aquilo que os pais fizeram com você ou que outras pessoas fizeram. E a nossa mente subconsciente, ela usa essas regras para direcionar o nosso comportamento. E à medida que nós voltamos àquelas memórias que produziram essas crenças, essas experiências, as interpretações do passado, nós criamos novas células ao longo desses caminhos, células neurais, que reforçam esse velho padrão de crença e também resposta.
E essas crenças prejudiciais são um dos maiores impedimentos, por exemplo, para a cura. Se você está doente emocionalmente falando, se você está com bloqueios emocionais, esse tipo de crença, ela prejudica um dos maiores impedimentos, ou traz um dos maiores impedimentos para você se curar. E a boa notícia é que quando você supera essas crenças, você pode criar novos padrões que sejam padrões saudáveis. Como que as crenças limitantes elas funcionam? Então, eu separei alguns tópicos aqui para tratar com você. Primeiro, como que as crenças funcionam? Em primeiro lugar, elas criam uma lente contaminada através da qual começamos a ver a nossa vida e também a nós mesmos, distorcendo a nossa percepção. É como se você nasceu e você não usa óculos, né? Ninguém usa óculos. E agora coloca uma lente em você e coloca um óculos em você. Só que esse óculos está embaçado, esse óculos está riscado, esse óculos ele tem um grau muito maior do que é o grau que você tem e você está enxergando tudo distorcido. E ela cria uma lente contaminada da maneira como você está vendo a vida, da maneira como você está vendo você, da maneira como você está vendo os outros. O segundo ponto aqui é que essa lente ela acaba nos mantendo presas em pensamentos e padrões que limitam a nossa vida. Porque como o subconsciente de tempos em tempos ele traz de volta as memórias, essas memórias ruins do passado, elas vêm em forma de pensamentos, que são pensamentos negativos, que se transformam em sentimentos e que viram padrões para a tua vida. Se você está tendo o tipo de pensamento, por exemplo, lá, de que dinheiro é sujo e que você nasceu para ser pobre, ele acaba vindo como um pensamento, ele se materializa, ele provoca um tipo de sentimento de que você nunca vai acontecer nada para a tua vida, que você não vai ganhar dinheiro e virou um padrão para a tua vida. Significa que você realmente vai entrar por esse caminho. Terceiro, quando você acredita nesses limites e continua a viver a tua vida dentro desses limites, você cumpre ainda mais essa crença limitante, você fortalece ainda mais essa crença limitante e ela ajuda a criar uma realidade. Ou seja, ela estava no pensamento, que virou um sentimento, que virou uma crença e essa crença se tornou realidade na tua vida. Tá conseguindo entender isso? Ou seja, aquilo que aconteceu lá no passado com você, de que, vamos imaginar que você estava andando de carro com a sua família e vocês sofreram um acidente. E esse acidente que ocasionou, ele provocou um pensamento negativo de que andar de carro é perigoso e esse pensamento gerou sentimento de fobia, de medo, de susto e ele virou um padrão. Ou seja, você tem pavor de andar de carro. Ou você tem pavor, sei lá, porque você ficou presa nesse acidente. Agora você tem pavor de estar dentro de lugar fechado. Você tem pavor de entrar dentro de um elevador. Você tem pavor na tua vida de estar no meio de pessoas. Porque de repente esse pensamento está relacionado a algum tipo de situação, de uma crença que veio de muita gente que estava nesse acidente. E criou esse trauma, ou paralisou esse tipo de acontecimento na tua mente naquele determinado momento. E ele cria a tua realidade, a realidade que você vive hoje. O quarto ponto agora é que essas crenças limitantes, elas criam um padrão de autossabotagem. Ou seja, sempre vai sabotar você. Não tem momentos que você está para cima, você está com vontade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou criar isso, eu vou produzir isso, e aí você desenvolve, você sonha, e agora sim eu vou ganhar dinheiro, agora sim eu vou fazer. Só que essa crença que existe dentro de você, que transforma a realidade, que é um padrão, ela te sabota. Porque quando você está animado, eu vou fazer, vem o pensamento recorrente da crença e diz assim, você nasceu para ser pobre, você nasceu para sofrer nessa terra, você nunca vai ganhar dinheiro. E ele auto-sabota você. E aí você fica paralisada ou paralisado pelo medo e você faz tudo errado ou você abandona um projeto que estava nascendo na tua mente. Faz sentido isso? Você começa a entender o que está acontecendo com você? Agora entramos numa parte, como que a gente limpa crenças limitantes. E isso é importante a gente saber. Eu queria que você entendesse que numa live como essa, eu não tenho condição de ensinar tudo para você. Porque existem técnicas que você desbloqueia, técnicas que você elimina por completo, e é um exercício que você faz, e aí, só que a gente precisa de tempo para isso, e aí no outro momento a gente vai falar sobre isso, e você consegue remover. E existem duas técnicas assim que são incríveis, que é tirar com a mão uma crença que criou um padrão. Eu não tenho condição de explicar isso porque o tempo não permite, então a gente vai ter que fazer em etapas, né, para te ajudar.
Mas eu vou ensinar você hoje como que você pode trabalhar com esse tipo de crença e como que você pode começar a tirar da tua vida. Isso você vai sair dessa live hoje entendendo para você já começar a praticar, ok? Ao remover cada crença limitadora, você vai progredir cada vez mais em sua vida. Então você está começando a tirar uma crença que está te prendendo, algo que você não conseguia fazer, agora você começa a desenvolver. Você vai progredir, ou seja, você será confrontado com crenças limitantes mais profundas. Então, conforme vai passando, e aí a gente aconselha começar com crenças que são mais rasas. E aí você vai chegar ao ponto em que você vai chegar em coisas mais profundas, que mais te maltratam, que mais te machucam. Só que para chegar lá, não vai assim de cara, vai devagarzinho. Começa a tirar as mais superficiais que estão na sua vida. E aí você vai pegando o jeito, você vai aprendendo cada vez mais comigo aqui, e aí você vai chegar no fundo. Por que eu falei para você que os quadros de ansiedade, isso aconteceu com a minha vida, eu estava num ponto de morrer ou tirar a própria vida devido a coisas ruins que aconteceram comigo? E eu cheguei a um passo de fazer isso, para você ter uma ideia. Não que eu queria fazer isso porque eu amo a vida, mas os pensamentos recorrentes eram tão fortes da incapacidade, da desvalorização, de que eu não tinha valor nenhum para ninguém, que você começa a ir por esse caminho. E em 4 semanas eu saí do poço e vim para o topo. Por quê? Porque eu mexi na raiz. Eu fui fundo na raiz, só que eu comecei com mais superficiais, com as pequenas que estavam, as ervas daninhas. No Paraná, para você ter uma ideia, e se tem alguém do Paraná, tem um capim miserável que a gente chama de ticuia ou ticuia. E esse capim é um capim duro. E esse é um capim que é uma praga, que ele nasce em tudo que é canto. E é um capim terrível, até para você capinar, meter enxada e arrancar essa praga. E pode ser que até em outras regiões exista, talvez até com outro nome, mas é um capim duro. É um capim que é uma praga, para você ter uma ideia. E ele nasce em tudo. E existe, para você ter uma ideia, crenças limitantes que são que nem grama. E vão existir crenças limitantes que são capim ticuia. Capim duro, que está enraizado, ele gruda na terra. Quando você vai arrancar a toceira desse capim, você arranca um monte de terra junto. Então por isso que você tem que aprender a técnica certa para mexer em raízes mais profundas. Para você não se maltratar. Então vai devagar, continue assistindo as lives, que isso vai transformar a sua vida e a gente vai chegar no mais profundo do teu ser e você vai arrancar esse negócio. Porque ele se tornou uma parte natural da tua vida. Então você tem que ir devagar e você tem que ir experimentando, novos sentimentos, novas emoções. E a cada passo que você estiver indo nessa caminhada, você vai experimentar maior alegria e maior felicidade, porque você vai começar a perceber que a sua vida deslancha e começa com uma mudança daqui. Você começa a se valorizar. Por isso que eu tenho dito para você, vai para frente do espelho, fala palavras de afirmação para você do valor que você tem, porque uma vida inteira ninguém valorizou você, pessoas se aproveitaram de você, enquanto você podia dar algo para essas pessoas, as pessoas queriam, te batiam nas costas e diziam que você era legal, que você era importante, mas quando não precisavam mais de você, te descartaram que nem lixo. E quando você olha para isso, quem é que tem que valorizar você? Os outros? Não, você tem que se valorizar. É você que vai ter que olhar para você e dar o valor que você tem. É você que vai ter que olhar para você e dizer o significado que você tem. E uma das coisas que eu tenho ensinado, que é a técnica de olhar no espelho. E por que no espelho? Porque no espelho você se confronta com a tua realidade. É no espelho que você está enxergando você. É no espelho que você está enxergando as tuas lágrimas. E pode ser que vai chegar dias em que você vai chorar olhando para o espelho, porque o mundo à tua volta, ou as crenças que estão dentro de você te incapacitaram e estão dizendo que você não tem valor, que você não presta para nada, que tudo que você coloca a mão apodrece, e que você não tem significado nenhum, que você é um ser insignificante, e que todo e qualquer relacionamento que você tenta arrebenta, porque existe crenças dentro de você que você é mal amada, que você não tem valor. E quando você confronta o teu eu, a tua realidade, e você começa a dizer para você aquilo que você acredita que você não é, o teu subconsciente lá dentro fica doido, porque uma vida inteira ele foi perdido e amargurado dentro de coisas que produziram dentro de você, e você mesmo produziu, e você acreditou e se transformou em realidade, e agora você está usando a razão para confrontar o teu subconsciente e dizer que você é linda, que você é especial, que você tem saúde, que você é importante, que você tem valor. Ele fica doido. E aí você começa a diminuir os pensamentos negativos, essas sinapses neurais, essas crenças que existem dentro de você, você começa a diminuir essas conexões e você começa a enfrentar o teu verdadeiro eu. E pode ser que você chegue às lágrimas,
Porque nunca, talvez, ninguém olhou nos teus olhos e disse o valor que você tem, a capacidade que você tem, o ser incrível que você é. E se existe alguém que acredita em você, sou eu. Eu acredito na sua capacidade de vencer. Eu acredito na sua capacidade de eliminar crenças que sabotam a tua vida. Eu acredito na sua capacidade de se reencontrar com o teu eu interior, a pureza que existe dentro de você, o ser maravilhoso e maravilhosa que você é. E tudo começa com a mente. A mudança está na mente. A mudança está em você reassumir o controle do seu subconsciente, que de alguma forma você entregou para o teu subconsciente e ele escravizou você. E cada etapa que você for vencendo, você vai ter alegria, vai brotar felicidade. E eu apresento para você agora 6 etapas muito importantes de você eliminar crenças limitantes e arrancar esse negócio da tua vida. Então, se você está com papel e caneta, marca aí, que são muito importantes. E o primeiro item agora, para você eliminar crenças limitantes, é identificar a crença limitante. Parece muito com aquilo que a gente já falou, né? De identificar os pensamentos, mas tudo começa na mente, tudo está na cabeça. E você precisa identificar essa crença limitante. E você deve fazer o quê? Use papel e caneta para fazer isso. Não confie na sua mente, porque a tua mente vai te auto-sabotar. É a mesma coisa quando você diz, por isso que eu falo para você ir na frente do espelho e falar palavras de afirmação, não fale com a mente, fale com a boca. Porque se você for falar com a tua mente, você vai se perder, fale com a boca, começa a verbalizar. Então, o primeiro agora é identificar a crença limitante. Você deve examinar regularmente os seus pensamentos em busca de quaisquer crenças que possam estar te limitando no seu desenvolvimento. E assim que você as identificar, você as anota. Então, assim, tenta fazer uma análise da tua vida. Como que está a tua vida? O que tem te prendido? É no relacionamento? É nas finanças? É na carreira? É na educação dos filhos? Em qual área está acontecendo algo irregular? Porque todo mundo é diferente. Todo mundo aí fora, de repente, é feliz e você não está sendo feliz em uma determinada área. E faça uma análise e comece a passar dentro, como se você estivesse fazendo uma varredura dentro aí do teu cérebro. E de repente você identifica, porque ele vem junto com um pensamento recorrente e negativo. Exatamente quando você vai desenvolver aquilo que está te prendendo. Então, por exemplo, se a crença é ganhar dinheiro, vamos imaginar que você agora começou a fazer coxinha para vender. E você agora vai fazer coxinha, o teu filho vai vender no comércio, vamos imaginar que já acabou essa desgraça dessa pandemia, o teu filho vai vender no comércio e você está animada, você fez as coxinhas, ou está animado, fez as coxinhas, desenvolveu as coxinhas. E o primeiro dia que teu filho sai e não vende legal, porque ninguém conhece você, não sabe qual é a qualidade, não sabe a higiene que você está tendo desse tipo de produto, e às vezes a pessoa acaba não comprando, nunca vi esse menino aqui. E aí ele vem para casa, ele vem meio derrotado porque não conseguiu vender. E você viu, tá vendo? Não funciona comigo. Eu não tenho mão podre para ganhar dinheiro. Eu não consigo fazer nada. Então, quando você identificar isso, opa, esse é o pensamento da crença limitante. Esse é o pensamento. E aí você anota. E quando você anota, desafia. E aí, uma das práticas de desafiar é exatamente você inverter o pensamento. O pensamento está dizendo que você não consegue, você vai para frente do espelho e fala para você, olhando nos teus olhos, nossa, eu consigo. Amanhã é um dia diferente. Não é vai ser. Hoje é um dia diferente. Vamos imaginar que hoje é terça-feira, ontem foi ruim a experiência, hoje ele vai sair de novo. Hoje é um dia diferente. Hoje meu filho vai vender todas as coxinhas. E eu fiz 100 coxinhas e ele vai distribuir as coxinhas. E aí pode ser que ele não venda as 100 coxinhas, mas ele vendeu, você fez 100, ele vendeu 50. E o pensamento vai voltar para você. Você não tem valor, olha, você não vai conseguir. E aí você diz assim, aí você muda a chave, você muda o pensamento. Caramba, eu fiz 100 coxinhas e eu vendi 50. Nossa, vou continuar fazendo 100, porque amanhã eu vou vender 60 e assim por diante. Está conseguindo entender? Você começa a mudar. Você começa a mudar o tipo de pensamento que você está tendo. Então você identifica, você anota e você desafia. Você identifica, você anota e você desafia. Segundo agora, liste todas as maneiras pelas quais essa crença te limita. Então você vai fazer uma lista de coisas, de como que ela te limita. Então você identificou ela, agora você faz uma lista e você começa a examinar as consequências negativas de manter essa crença.
Então, por exemplo, a crença diz assim: você não tem capacidade de ganhar dinheiro. E aí o filho foi vender a coxinha e não conseguiu vender. E aquele pensamento derrotista veio para a tua vida. Aí você já identificou ela, agora você escreve. Você começa a escrever as consequências. Se eu parar de fazer coxinhas, eu nunca vou vencer essa crença. Se eu não desafiar, aí você começa a colocar uma série de coisas. Por exemplo, vamos mudar de coxinha agora, porque de repente estou deixando você com fome aí. Mas vamos mudar o exemplo aqui, ó. Você então teve a crença negativa, que é a crença limitante, e você começa a ver a futilidade que ela tem escrevendo, para você criar uma motivação para mudar ela. Então vamos imaginar que o exemplo aqui agora não é mais a coxinha, porque tem gente aí que já disse para mim que está com fome. Vamos imaginar aqui é que você nasceu para sofrer, ok? Tem muita gente que pensa isso, você nasceu para sofrer. É menos provável que você procure um nível de felicidade que reflita o seu verdadeiro valor. Então você identificou lá, eu nasci para sofrer. Aí você começa a colocar coisas que ela te limita, ou seja, assim, nasci para sofrer. E pelo fato de eu pensar assim, isso faz com que eu não tenha novas amizades, isso faz com que eu não tenha bons relacionamentos, isso faz com que eu não ganhe dinheiro, isso faz com que eu acredite que ninguém me ama. Isso, você começa a colocar uma lista de coisas que como consequência dessa crença. Aí o terceiro ponto agora que é importante é: decida como você quer ser, agir ou sentir. Como que você quer ser, agir ou sentir. Então, para continuar no exemplo aqui da felicidade, então, nasci para sofrer, né? Então, esse exemplo aqui da falta de felicidade, você pode inverter agora, porque você, olha que interessante, a decisão agora é o que você quer ser, como você quer agir e como você quer se sentir. Então, eu nasci para sofrer, eu quero ser feliz. Eu agora começo a agir em direção à felicidade. Eu começo a escutar músicas que me tragam alegria. Eu começo a contar piada ou escutar um programa humorístico. Eu começo a trazer para mim a felicidade e a alegria. Eu começo a fazer coisas que me dão alegria. Eu começo a desenvolver um hobby que de repente pode me dar alegria. E eu começo a sentir alegria. Que aí entra pelas palavras de afirmações. Lembra que eu já te falei? Eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada manhã. Eu sou perfeito, eu sou linda, eu sou lindo, eu sou especial, eu sou maravilhoso. Deus me ama, a vida me ama, meu marido me ama, os filhos me amam, os filhos são obedientes. Você começa a trazer coisas boas para você. E você muda a chave. A crença está dizendo: você nasceu para sofrer, você é um infeliz. E você começa a dizer e começa a sentir que você merece ser feliz. Eu mereço ser feliz igual qualquer pessoa. Eu nasci para ser feliz. Você começou a entender? Eu nasci para ser valorizado, eu nasci para ser apreciado. E você pode começar a ficar mais confiante o suficiente, porque você vai começar a ver a felicidade chegando na tua vida conforme você vai tomando decisões, conforme você vai fazendo essas ações pequenas que estão refletindo o verdadeiro valor que você representa. Então você começa a praticar. Então esse item aqui é muito importante. Você tem que tomar uma decisão na tua vida do que você é, ou vai ser, melhor dizendo, o que eu serei, como eu vou agir para chegar lá e como eu vou sentir. Então vamos imaginar que você é a vendedora de coxinha. Eu de novo falando da coxinha aí, né? E você então tem sido uma derrota a venda do teu produto. Então você agora se imagina como a maior vendedora de coxinhas da tua cidade ou do teu bairro. As pessoas fazem fila para comprar coxinha na porta da sua casa. Teu filho nem consegue sair vender e você não tem mais seu filho vendendo. Você tem um monte de motoboys distribuindo. O que você quer ser? A melhor vendedora de coxinhas da cidade. Como que você age? Trabalhando e vendendo, trabalhando, se dedicando cada vez mais. Você começa a agir em direção a isso. E aí você começa a se sentir, você olha para frente do espelho e você imagina as pessoas fazendo fila, não tem ninguém lá. Você imagina as pessoas fazendo fila, as pessoas aplaudindo, as pessoas dizendo: nossa, que coxinha gostosa. Olha aí a Fernanda dizendo: para de falar em coxinha aí, né? Tá bom, vamos parar de falar em coxinha. E aí você vai começar a entender o teu verdadeiro valor. Quarto ponto agora: crie uma nova crença, uma nova afirmação. E você agora começa a substituir, igual eu te falei. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser especial, eu nasci para ser amado. Tudo que eu coloco a minha mão vira ouro. Tudo que eu faço é produtivo. Tudo que eu dou uma ideia, ela floresce. Começa a entender a diferença que existe? E essa nova crença, ela deve refletir a maneira que você deseja ser, agir ou sentir.
Então você coloca para dentro de você, da maneira que você quer ser, como você quer agir e como você tem que se sentir. E isso vai influenciar a tua vida de uma maneira incrível. E se o teu problema tem a ver com finanças, dinheiro é sujo, todo que é rico não presta, e está te limitando de ganhar dinheiro, você começa a colocar uma crença, eu nasci para ser pobre, e você muda a crença, eu mereço ser rico, eu mereço ser rico, eu mereço ganhar dinheiro. E aí quando você começa a olhar isso, você começa a se comprometer com o seu ser, agir e sentir. E você pode entender que a riqueza que você vai adquirir, que pode ser sabedoria ou financeira ou qualquer outra área, ou nos relacionamentos, pode ser um benefício para todas as pessoas. Se o problema teu é uma crença limitante relacionada a dinheiro, imagine quando você tiver dinheiro e que o dinheiro não seja mais problema na tua vida. Quanto você não pode fazer a diferença nas pessoas que estão à sua volta, na sua família, assim por diante. O quinto ponto agora, 3 palavras que são as mesmas. Afirme, afirme e afirme. Em intervalos regulares ao longo do dia, afirme a sua nova crença. Ou seja, você estabeleceu a nova crença, você identificou, você foi por esse caminho, agora você será, você age e você sente. Então, se a crença agora eu sou feliz, você começa a produzir coisas para ser feliz e você começa a agir em direção a isso e você começa a sentir a felicidade. Eu estou em êxtase, eu estou em júbilo, eu tenho alegria, eu sou feliz, eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa. E você começa a afirmar para você, você começa a dizer, e você vai ver que no início tem uma certa resistência. E se você está tentando fazer isso, talvez já falou, nossa, isso é coisa de louca que o Uriel mandou eu fazer, coisa de louco. Mas você que está fazendo já, você começa a sentir a diferença. E muitas pessoas têm me dado esse feedback. E este é um sinal de quão profundamente é mantida a crença original. Quanto maior resistência a crença der para você, ou seja, o pensamento está batendo contra você, porque funciona assim, gente. A tua mente racional quer mudar, porque você não aguenta mais essa vida. E o teu inconsciente, o subconsciente, ele não quer mudar, porque ele acha perigoso, entendeu? Mudança é perigoso. Porque ele foi programado uma vida inteira, imagine. Você foi programado lá na infância e hoje você tem 40, 50 anos. Você tem 30 anos, você tem uma vida inteira de programação errada. E agora vem um Uriel da vida e começa a dizer que o controle, você pode reassumir o controle, que você pode mudar a tua vida. O teu subconsciente, ele se desespera e ele começa a dar resistência. E aí você tem que entender que quanto mais resistência tem, significa que essa raiz está mais profunda. E você tem que ir com tato. E por isso que você tem que afirmar, afirmar e afirmar, reprogramar. Por último, então, agora, visualize. Isso é muito importante. E tem uma das lives que eu falei aí sobre o quadro de visualização. E eu acho que é o poder, eu acho que é o poder da mente. É o poder da mente. A live, o poder da mente, procure, eu acho que é essa. E que tem o quadro de visualizações que eu dou de presente para as pessoas, de como você constrói um quadro de visualizações que ele seja efetivo. E você pega de presente e você faz. Que é exatamente, você coloca fotos nesse quadro, você escreve palavras nesse quadro, ou nessa folha, nesse sulfite, nessa cartolina que você vai desenhar o quadro da tua vida. E você começa a visualizar. E sempre por alguns minutos livres durante o seu dia, você visualiza você vivendo como se você acreditasse firmemente nessa nova crença. Então, por exemplo, você colocou que você nasceu para ser feliz, ou vendedor de coxinha lá, aí você coloca, você pode cortar fotos de situações de bem-sucedido que você conquistou, e você começa a visualizar. E você, além de falar e afirmar, você visualiza. Então é bom escrever, é bom você desenhar, é bom você cortar uma foto e colocar. Visualize você desfrutando esse novo estilo de vida, você experimentando uma nova crença que você colocou em qualquer uma das crenças que de repente você tem. E esse tipo de visualização, ele tem um poder incrível, hipnótico, que ajuda a incorporar a nova crença em sua mente subconsciente. Lembra do que eu já te disse? O subconsciente é um bebê, é uma criança, acredita em tudo. Ele tem uma programação, mas agora você começa a dar outro tipo, você começa a diminuir esse tipo de pensamento que existe aqui, e você substituir por uma crença agora que é uma crença forte, de uma mulher vencedora, de uma mulher que consegue, de uma mulher que é capaz, de uma mulher que está livre dos seus bloqueios e traumas emocionais, de um homem que está livre dos seus bloqueios, de um homem que é capaz, de um homem que coloca a mão e as coisas acontecem. Porque você foi programado para falhar e agora você tira.
E eu queria terminar a live de hoje falando algo muito importante para você, para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente entender do significado que existe para a nossa vida e como que você acaba incapacitando a tua vida por ações que vieram ao longo da tua vida e que essas ações você trouxe para você como verdade, e por ter trazido como verdade, isso se materializou e isso virou uma realidade na tua vida. Os melhores planos, as melhores intenções podem ser arruinados por algo tão simples como uma crença. Você entendeu o que eu disse? Os teus melhores planos, as tuas melhores intenções, os teus melhores sonhos podem ser arruinados simplesmente quando existe uma crença. Vamos imaginar no relacionamento você encontrou a mulher que seria a mulher da tua vida. Mas devido a crenças que existiam dentro de você, que mulher não presta, você perdeu essa mulher. Talvez você achou o homem da sua vida, mas devido a crenças e programação que você tinha, e a própria pessoa também tem, você perdeu esse homem. Talvez você poderia ser um profissional muito bem sucedido, um empresário bem sucedido, uma pessoa rica, uma pessoa bem sucedida financeiramente, e devido às crenças que foram colocadas dentro de você, você hoje não conseguiu alcançar a intenção que você tinha, o propósito, os planos que um dia você desenhou. Talvez um dia você construiu um plano incrível na tua mente, mas você não conseguiu desenvolver esse plano, ele ficou no papel, por causa das suas intenções relacionadas à crença. E Henry Ford, que foi o criador do primeiro automóvel, aí, o Ford, né, o Fordinho, ele tem uma frase que ele diz assim: se acreditamos que podemos fazer algo, ou acreditamos que não podemos, estamos certos. Você entendeu essa frase? Se nós acreditamos que podemos fazer uma coisa, ou se acreditamos que não podemos, estamos certos. Ou seja, o que você acredita, o que você coloca para dentro, se materializa na tua vida. Vira uma verdade. E esse poder que é uma crença limitante. E ele exerce sobre você uma profundidade incrível de destruição. E essa crença que ela é desagradável, destrutiva, uma crença espreita que está na sua mente subconsciente, e ela está pronta para entrar em ação exatamente quando você estiver pronto para alcançar o sucesso que você merece. Uma nova crença, ela vai estar pronta quando você entender que você merece alcançar o sucesso que você deseja em qualquer área da tua vida. Se você substitui uma crença que te limita por uma crença fortalecedora, uma nova crença, com o passar dos tempos ela vai virar verdade dentro de você e você vai alcançar os sucessos que você merece. Então lembre de uma coisa importante para a gente finalizar. Reserve um tempo para identificar a sua crença, enfrente a sua crença limitante e você vai ver que você tem a capacidade dentro de você para enfrentar e transformar. E você vai remover barreiras que impedem o teu sucesso em qualquer área da vida e você está abrindo uma nova oportunidade para alcançar mais do que você pensava que era possível você alcançar. Fez sentido o que nós conversamos hoje? Então pratique. Vai para frente do espelho, pega papel e caneta e começa a identificar e faça a diferença. E você vai ver o que vai acontecer na sua história e na sua vida. Todos os nossos problemas começam na mente e todas as soluções estão na nossa mente. Depende unicamente, exclusivamente de você. E você é um ser pensante, um ser que tem emoções, um ser que é capaz, um ser que pode acreditar que é possível. E se você não tem coragem, se você não tem força, se você não acredita, eu estou dizendo, é possível sim. Acredite no que eu estou te dizendo. Não te auto-sabote com o pensamento de acreditar que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Está à disposição de toda e qualquer pessoa. Você pode mudar a tua história começando hoje, construindo um futuro diferente, começando hoje, mudando isso que te sabota, mudando isso que te arrebenta, mudando isso que te adoece, mudando isso que foi programado, porque você foi programado para falhar, você foi programado para se sentir uma vítima da sociedade, você foi programado para ser um nada nessa terra.
pelas coisas que aconteceram na tua vida, mas cabe a você agora reassumir o teu subconsciente e dizer: eu posso, eu acredito que eu consigo, e vai ser a diferença na tua vida. Fiquem com Deus no dia de hoje, um grande abraço, um beijão no coração e pratique. Você pode e você merece ser feliz e conseguir tudo que você merece. Até a noite, um grande abraço e até a próxima live. Fiquem com Deus.